A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis e pelo site da emissora, que podem ser localizados pela busca em Rádio Bom Jesus RJ ou Rádio Bom Jesus 1170. Nesta semana, o Ponto Facultativo optou por levar ao seu público ouvinte um conjunto de informações acerca de um dos ramos da engenharia e de um campo da tecnologia que, no mundo atual, envolve o nosso cotidiano tanto e de tal forma que muitas vezes nem conseguimos perceber a engenharia de telecomunicações, também chamada de engenharia de telecom. Este é um segmento na atividade dos profissionais engenheiros que se ocupa do projeto, da operação e da manutenção de equipamentos e sistemas de telecomunicações, uma área que, aliás, tem muitas interações com o campo da engenharia de informática, mas que não pode e nem deve ser confundido com ela. Para tornar essa diferença mais clara, é possível dizer preliminarmente que as telecomunicações são um campo diversificado da engenharia, incluindo a eletrônica, a engenharia civil, estrutural e elétrica, e um pouco de contabilidade e muita gerência de projetos. Em última análise, os engenheiros de telecomunicações são responsáveis por fornecer o método para que os clientes possam obter telefones e serviços de dados em alta velocidade. Outros detalhes relacionados a este tema, quem nos dirá ou quem nos dará, é o nosso convidado desta terça-feira, que é precisamente um engenheiro de telecomunicações. Vale ressaltar, inclusive, que, embora sendo ainda bastante jovem, ele já reúne uma razoável experiência nesse campo de atividade e nessa especialidade da engenharia, como veremos no curso da conversa de hoje. Para esta edição do programa, encontra-se no estúdio de entrevistas da Rádio Bom Jesus um profissional da engenharia de telecomunicações, graduado pela Universidade Federal Fluminense, a UF, que atualmente também exerce o cargo de vice-prefeito do município de Bom Jesus do Itabapoana. Estou me referindo ao engenheiro e vice-prefeito Paulo Sérgio Travassos do Carmo Cirilo, no comando do Show da Manhã, e retaguarda técnica desta edição, o meu amigo Alexander Sullivan. Bom dia, vice-prefeito Sérgio Cirilo, seja muito bem-vindo e obrigado por sua participação nesta edição do Ponto Facultativo. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Bom Jesus. Bom dia, professor Wagner, bom dia, Sullivan, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bom Jesus, especialmente agora do programa Ponto Facultativo. Foi um prazer enorme poder receber esse convite, estar presente com vocês aqui hoje e falar um pouquinho da profissão de engenharia de telecomunicações, que muitas vezes é desconhecida, principalmente no interior, onde essa área talvez não seja tão exercida como nas grandes capitais do nosso país. Até exercida ela é, mas ela não aparece tanto. Quer dizer, o trabalho da engenharia de telecomunicações não fica tão evidente quando a gente está fora de um grande centro, porque isso é feito mais no uso da tecnologia que se emprega para as comunicações, as telecomunicações, do que propriamente num trabalho que seja visível. Exato, não é exato. isso? Como num show, por exemplo, todo show tem um road técnico, que é a turma que trabalha por trás daquele show, para aquilo acontecer. Então a telecom dificilmente ela aparece, porque ela trabalha para as coisas acontecerem, ela não trabalha como dispositivo final, ela é apenas o intermediário para que o fim possa chegar. Muito bem. Eu gostaria, meu caro vice-prefeito, de iniciar a nossa conversa falando um pouco sobre a sua pessoa, da sua formação e trajetória, como sempre faço sempre que um convidado vem ao programa pela primeira vez. Embora eu saiba que, por pertencer a uma tradicional família desta cidade e região, é uma pessoa bastante conhecida nessa coletividade. Então vamos lá. O senhor é um bom jesuense de nascimento, de coração ou ambas as coisas? Sem sombra de dúvida posso te responder que ambas as coisas. Nascido em Bom Jesus, criado em Bom Jesus,
Conforme foi dito, eu só saí de Bom Jesus para fazer os meus estudos, mas a paixão pela minha cidade não me deixou ficar fora e eu tive que voltar. Então eu posso te responder que ambas as coisas, nascimento e apaixonado pela minha cidade. É porque aqui tem muita gente que tem Bom Jesus como sua terra de coração. Eu próprio tenho um apreço enorme por essa cidade, mas não nasci aqui, né? E frequento Bom Jesus e venho aqui, trabalho aqui de relativamente pouco tempo para cá. Mas no seu caso, não. Você é Bom Jesuense, de nascimento e de coração. Isso aí, nascimento e coração. Tá bom. Onde é que você cursou a sua escola? Onde é que houve a sua formação escolar e acadêmica? Isso é, onde é que foram feitos seus estudos fundamentais, de nível médio e universitário? Então, enquanto eu morava em Bom Jesus, aqui estudava mesmo em escola da época aqui de Bom Jesus, que era o Colégio MV1, e depois eu senti a necessidade de buscar novas fronteiras, buscar mais estudo mais lá fora. Não que Bom Jesus não tivesse essa capacidade, mas naquele momento, talvez, Bom Jesus não estivesse tão preparado como hoje, por exemplo, a gente vê que está. Hoje, Bom Jesus pode abrigar vários estudantes aqui em nossa terra, mas a época não era tão fácil como é hoje. Então, aos 14 anos de idade, eu me mudei para Viçosa, Minas Gerais, onde eu cursei o colégio universitário, que pertence à Universidade Federal de Viçosa. É uma espécie de colégio de aplicação, não é isso? Exatamente. Foi até trocado o nome, assim que eu terminei, foi trocado o nome para Colégio de Aplicação Colune, que é justamente na UFV. Só que fui para lá muito novo, então talvez eu não tenha aproveitado como eu deveria. Fui morar sozinho, então foi muito bom para eu aprender a viver, foi muito bom para eu poder ter novas visões de futuro. E terminando meus estudos em Viçosa, que seria o meu segundo grau, de lá eu fui direto para Niterói, onde eu estudei na Universidade Federal Fluminense, na UF, e cursei Engenharia de Telecomunicações, que já era um sonho meu antigo, um sonho de criança, posso dizer. Desde que há muito tempo eu estava sentado à mesa com minha mãe e uma amiga, e ela me contou sobre o filho dela, o que o filho dela fazia, trabalhava na Embratel na época. Aí eu perguntei, mas qual a profissão dele? Aí ela falou, ele é engenheiro de telecomunicações. À época eu tinha 8 anos de idade, e daquele dia em diante eu tive certeza, não, é isso que eu quero ser para minha vida, é isso que eu quero cursar. Então fui decidido, fui para Niterói e cursei Engenharia de Telecomunicações. Mas, terminando o meu curso, logo um ano depois eu já estava de volta para minha cidade. Retornou à terra. Deixa eu dar uma explicação aqui rápida para o nosso ouvinte, que porventura não esteja familiarizado com essa terminologia que a gente está usando aqui agora. É muito comum que as universidades ou determinados cursos universitários, eles associem ao curso universitário uma escola de nível médio, que é onde determinadas coisas são experimentadas, são verificadas, são aplicadas, são testadas. E esses cursos de ensino médio que algumas universidades mantêm, é o que se chama de colégio de aplicação. Quer dizer, ele está ali não porque a universidade queira ministrar curso de nível médio, mas ele está ali quase que como um laboratório daqueles cursos universitários que precisam de testar determinadas coisas ainda no nível médio. Isso é que se chama de um colégio de aplicação. Exato, e que no caso é bom para ambos os lados, porque nós também utilizávamos todos os recursos da própria universidade a fins do estudo do ensino médio também. Uma dessas escolas de aplicação, que eu conheci bem, porque inclusive trabalhei lá uma época da minha vida, era a Escola Técnica Federal de Ouro Preto, que começou como um curso de aplicação da Universidade Federal de Ouro Preto. Aliás, antes da universidade, da Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Preto. Aí eles sentiram a necessidade de criar um colégio de aplicação e criaram a Escola Técnica de Ouro Preto, que depois se transformou em Escola Técnica Federal e acabou se transformando em Cefet e atualmente é o IFE, é o Instituto Federal de Minas Gerais, é o campus de Ouro Preto. E é muito útil esse sistema, como bem ressaltou o senhor aqui, não só para a universidade, como para a escola, porque a escola utiliza os recursos, equipamentos da universidade, e a universidade tem ali um excelente espaço para testar determinados trabalhos, determinadas coisas. Eu iria lhe perguntar em que momento do seu caminho você optou por essa área e descobriu o seu interesse por ela, mas você já explicou, foi ouvindo uma amiga da sua mãe falar do filho dela que trabalhava nessa área e nesse campo. Ela me contou parte da rotina dele, parte do que ele fazia, e eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Então, quando eu ouvia ela falando aquilo comigo, eu tão novo,
Na época eu nem tinha computador, eu não tinha essa proximidade tão grande como eu tenho hoje com a tecnologia, mas tão novo e já apaixonado pela tecnologia. No momento que ela me falou, eu decidi, é isso que eu quero pra minha vida. E eu sempre fui muito determinado, não sou muito de decidir as coisas em cima da hora. Eu sempre fui muito de planejar. Então, desde que eu fiz esse planejamento, eu nunca mudei. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Na sua família tinha alguém da área tecnológica? Tecnológica eu não posso dizer, talvez. Meu pai, por exemplo, é engenheiro civil. Grande parte da minha família seguiu a área do direito. Meu tio já foi juiz aqui em Bom Jesus também, na minha cidade. Mas tecnológica, focado nela, eu não posso dizer que há. Tá, então foi uma opção mais pessoal mesmo. Totalmente pessoal. Muito bem. Essa especialidade da engenharia, como nós mencionamos na abertura do programa, ela comporta uma diversidade muito grande de atividades que os seus profissionais podem exercer. Né? Não é isso aqui, não, é isso, mais aquilo outro. Ou seja, há um número muito grande de atividades que estão contidas dentro desse campo que nós chamamos de engenharia de telecomunicações. O senhor tem interesse mais específico por alguma dessas áreas? Sim, claro. A engenharia de telecomunicações ela é muito abrangente. Se você pega, por exemplo, uma televisão que está com a antena parabólica, como que é feita essa comunicação? De um local, envia via satélite a imagem para o satélite e o satélite repassa essa imagem para as antenas parabólicas. É um setor de telecomunicações. O telefone que a gente tira do gancho, que a gente fala alô, tanto o telefone fixo quanto o telefone móvel, é um setor de telecomunicações. A internet, que está aí para todos utilizarem, que é uma coisa que não para de crescer e está, graças a Deus, cada dia mais acessível, é um setor de telecomunicações. E assim vai. Eu, particularmente, prefiro e gosto muito de atuar na área da internet, na área da comunicação de dados, principalmente. É a área que muito me agrada. Porque é a área da sua preferência. Exatamente, que eu acredito que com esse tráfego de dados a gente consegue desenvolver muito. E é uma área que não para de crescer no mundo atualmente. Em expansão contínua. Exatamente. Expansão contínua. Quer dizer, não só em expansão pelo volume do uso, pelo quantitativo de pessoas que vão usando e vão se incorporando ao uso dessa tecnologia, como digamos assim, pela transformação e apuração dessa tecnologia. Talvez a internet, me corrija se eu estiver errado, a internet seja, dentro da área de telecomunicações, uma das áreas que mais rapidamente se atualiza em termos de tecnologia. Eu estou equivocado ao dizer isso? Na verdade, tudo se atualiza em termos de tecnologia, porque os fabricantes vão atualizando os chips, tudo vai melhorando. A título de exemplo, por exemplo, há um tempo atrás nós tínhamos o 3G. Agora foi lançado, há um tempo também foi lançado o 4G. Em breve, até 2020, 2021, eu acredito que o Brasil comece a receber já a tecnologia 5G que está em desenvolvimento. Vale até lembrar uma pesquisa, professor, que pesquisadores soltaram agora esse resultado, que a nossa tecnologia 4G ela é muito vulnerável. Então, com equipamento que custa mais ou menos $4.000, uma pessoa de má fé, ela pode interceptar a sua conexão e direcionar sites que você acessa para outros sites maliciosos. Entendi. Acabando complicando um pouco da sua vida. Então isso foi relatado, parece que essa semana ou semana passada, não sei. E é um ponto muito negativo, uma coisa muito ruim. Mas, por outro lado, os pesquisadores acreditam que por ser um equipamento muito caro que o hacker tenha que usar, eles não farão muito uso desse sistema. Além de ser um equipamento caro, esse hacker teria que estar numa área de até 1,5 km da pessoa, da vítima. Então, é muito recomendado hoje aos políticos, a essa classe que mais tem notoriedade nacional, que tenham mais cuidado. Porque como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, de vazamento de informações, então eu estava lendo isso, essa recomendação que seria principalmente em cima dessas pessoas, políticos, atores, entendeu? Pessoas que têm notoriedade. Exatamente, que seria uma coisa de melhor ataque para eles. Deixa eu só retornar a um ponto aqui que ensejou esse seu comentário. Quando eu disse que a tecnologia de informática, internet, ela avança a passos largos. Eu comecei a utilizar computador, eu tenho impressão aí que na década de 90, não me lembro exatamente o ano, se foi 94, 95, não me lembro. Porque o computador pessoal, ele é historicamente uma coisa recente para nós. Embora ele já tenha se transformado e avançado muito, mas ele é historicamente uma coisa recente.
O primeiro computador que eu tive, o HD dele era 276, eu acho que megabytes era a capacidade dele. Depois ele dobrou, foi para 512 megabytes. Depois ele foi para 1 giga, não, foi para ele foi para era que eles chamavam, eu esqueci agora, eles chamavam Bigfoot, ele tinha, eu esqueci o valor, mas depois ele foi para 2, aí nós fomos para gigabytes, aí nós fomos para terabytes, né? E hoje a coisa já está, isso da década de 90 para cá. Você imagina que hoje 276, ou coisa que o valha gigabytes, megabytes, não consegue às vezes rodar um programa. Não, exato. Não roda um programa. Tem programa que consome, que precisa de um espaço de alguns gigabytes para poder funcionar. Pois isso era toda a capacidade de armazenamento. Nós não tínhamos pendrive, não tínhamos CD, não tínhamos pendrive. Um disco era 4.1, eu acho que mega. Era a capacidade de um disquete de armazenamento. Você, para armazenar um backup de um programa, você usava 10 discos. Ia colocando em sequência para instalar aquele programa. Se eu não me engano, era 1.44 mega, era menor ainda. Perdão, 4 não, 1.44. 1.44. Então, 1.44 mega não é absolutamente coisa nenhuma, é uma foto, ou menos que uma foto que a gente manda hoje, que a gente faz numa digital e manda. Com certeza. E esse disquete, se você for pensar em termos cronológicos, se você voltar um pouquinho mais no tempo, você já vê que o próprio disquete foi uma evolução, porque antes eram cartões que eram perfurados. E os computadores ocupavam talvez o tamanho de uma sala, eram coisas gigantes. Verdade. Então a tecnologia avançou assim, em ritmo absurdo. Hoje nós temos computadores que à época somente centrais meteorológicas tinham. Hoje nós temos em nossas residências, que pensam muito rápido, que agem muito rápido. Então a tecnologia realmente evoluiu muito. É uma coisa louca. Quando você vê que hoje uma pessoa tem 1 tera, 2, 10 tera num HD, você não consegue pensar que há poucas décadas, quer dizer, aí na década de 90, no final do milênio passado, você não podia nem dimensionar, ter a ideia do tamanho que era isso. Era coisa que esse 276, eu acho que era isso, 276. Deve ser 256, que é sempre potência de 2. É sempre potência de 2. 256, que era o tamanho do HD, era o HD que a nave norte-americana que pousou, o módulo lunar, quando ele pousou com vamos dizer, com um computador auxiliando esse pouso, era 256 o HD dele, do módulo lunar. O sujeito pousou na Lua usando informações contidas num HD de 256 mega. Não é isso? Exato. E hoje, por exemplo, o que são 256 mega? A gente que está acostumado agora, talvez, a assistir um filme da Netflix em casa, trafega muito mais do que 256. Então, como que as coisas mudam, né? Nessa época, 256 armazenava até informações para a NASA. Hoje, o 256... E engraçado é o seguinte, ainda teve um problema, como deu um problema na descida, durante a descida, os astronautas tiveram que reiniciar o computador de bordo, porque eles estavam totalmente sem informação. Reiniciaram, entraram nesse computador de bordo do módulo lunar e pousaram com um 256. Foi incrível, inacreditável. Olha aqui, pesquisando acerca desse assunto, eu encontrei aqui a seguinte informação. Um engenheiro de telecomunicações é responsável por desenhar e supervisionar instalações de equipamentos de telecomunicações, como complexos sistemas eletrônicos de comutação até instalações telefônicas de cobre e fibra ótica. O engenheiro de telecomunicações também coincide fortemente, é um termo pouco usado, mas também se usa isso, como uma tal engenheiro ou engenharia de transmissão. E sobre isso, meu caro, eu quero lhe perguntar o seguinte. A engenharia de telecomunicações e a engenharia de transmissão são formas diferentes de identificar a mesma coisa ou são a mesma coisa com nomes diferentes? Eu particularmente não tenho muito conhecimento sobre engenharia de transmissão. Mas como eu nunca ouvi falar esse termo em faculdades, quando eu procurei também sobre cursos, eu acredito muito que seja
a mesma engenharia de telecomunicações, apenas alterando o nome, não sei, não posso precisar isso. Mas acredito que seja bem parecido. Por quê? Porque o foco da telecomunicação é a transmissão. É a transmissão, é a recepção. É o objetivo. Exatamente. É o objetivo da telecomunicação. Então não faz muito sentido a gente ter engenharia de transmissão e engenharia de telecomunicações. Então acredito Talvez que seja um termo, vamos dizer assim, sinônimo ou equivalente. Sim, acredito que elas estão convergindo no mesmo objetivo. Só para deixar claro aqui para o nosso ouvinte, que tipo de tecnologia está envolvido naquilo que a gente chama de telecomunicações? Televisão, radiofonia, telefonia, mais o que aí? O que está embutido nesse conceito de telecomunicações? Tudo que a gente pode falar que vai emitir um sinal e que vai receber um sinal, seja esse sinal pelo ar, seja esse sinal via cabo, tudo isso tem telecomunicações. Então, por exemplo, já está sendo desenvolvido, já existe inclusive o tráfego da internet pela a sua tomada de energia na sua casa. Então, tudo que a gente consegue passar sinal, a gente pode chamar de telecomunicações. Então, essa rádio agora que os ouvintes estão nos escutando, se não tivesse telecomunicações, não haveria rádio. Porque existe uma central, existe um estúdio que envia o sinal para uma antena que distribui esse sinal para os ouvintes. Rapidinho aqui, só por curiosidade. É óbvio que se tudo que a gente está dizendo aqui fosse mandado para um emissor, um aparelho de emissão, tivesse que transitar e chegar num outro lugar e alguém num aparelho receptor decodificar aquilo para entender, o tempo seria enorme. Então, só confirme isso aqui. Na hora que a gente emite, isso é codificado, isso é transformado num código e mandado esse código e lá é decodificado, seria isso? Isso, depende muito da tecnologia. Então, como você falou agora de decodificar no destino, o código Morse é um exemplo. A gente passa ele em sinais e recebe ele em sinais. Cabe ao operador do código Morse que está enviando e recebendo saber decodificar, o que demora muito mais. Então, como eu comentei agora sobre a tecnologia 4G, por que está dando essa vulnerabilidade? Porque está faltando essa codificação. Talvez se ela existisse, seria muito mais prático. Mas falando para vários possam entender, o tal do WhatsApp, que muitos conhecem. O WhatsApp, ele criptografa, ele codifica na fonte e ele só descodifica no destino. Então tudo que é uma forma de proteção. Exatamente. Tudo que trafega no caminho não serve para nada, porque ele está codificado. E essa chave de codificação, que é a maneira que a gente pode interpretar essa mensagem, somente quem enviou e quem recebeu que possui essa chave. É um dos motivos que o WhatsApp, né, em recente problema com a justiça americana, se eu não me engano, disse que não poderia fazer nada para auxiliar a justiça. Por quê? Porque eles não têm acesso. Somente quem enviou a mensagem, somente quem recebeu, conseguem descriptografar. E isso tem havido um choque entre telecomunicações, ou tecnologia de telecomunicações, ou tecnologia de informação e comunicação, como se quiser chamar, e, por exemplo, o direito. Porque muitos juízes, por não entenderem disso, eles querem exigir de provedores e tudo mais que prestem esclarecimentos e informações que não são possíveis. É isso exatamente que o senhor está dizendo agora. O cara diz, eu quero que você me mande a cópia da mensagem. Eu não posso, porque aquilo está criptografado, ou seja, está convertido para um código criptográfico, né? E só quem está no destino é que vai decodificar e entender aquilo. Como é que um provedor vai conseguir fazer isso? Ou consegue? Não, se tiver criptografado e o provedor não possui essa chave, ele não consegue, como o caso do WhatsApp. Mas, por exemplo, normalmente na justiça, o que ocorre? Alguém cometeu um crime usando um computador na internet. E todo mundo que usa um computador tem um endereço IP, que é como se fosse o endereço da sua residência, só que é o endereço da sua residência digital. É da onde saiu aquilo. É o endereço do seu computador. Exatamente. E todo computador, todo IP está atribuído a algum servidor. Então suponha que eu conectei agora pela Velox, fiz um acesso indevido, alguma coisa que não poderia ter sido feita, e a justiça quer saber quem fez esse acesso. Primeira coisa, vai estar registrado o IP da pessoa. Através desse IP, ela chega no provedor, da onde que o usuário assina essa internet. Então suponha que seja um provedor qualquer, o provedor A. Chegou no provedor A e passou esse IP naquela data. Eu quero saber qual foi o usuário que acessou a internet por esse IP naquela data. Isso o provedor tem. E ele tem por obrigação de manter isso por um bom tempo. Então, nesses casos, a justiça consegue. Mas, por outro lado, se você quiser saber o teor da conversa num WhatsApp, por exemplo, que é criptografado, não tem quem fazer nada
no atual aplicativo WhatsApp. A não ser que a justiça embargue essa forma de trabalho deles e exija, não, se quiser atuar no Brasil vai ter que descriptografar. Por outro lado, isso vai ser uma falha de segurança também. Aqui nas emissoras de rádio, e a Rádio Bom Jesus também tem isso, nós somos obrigados a manter um equipamento que o pessoal chama aqui informalmente de dedo duro. O dedo duro é um aparelho que grava tudo que é emitido pela rádio. E nós somos obrigados a manter isso por 30 dias. Porque se houver qualquer problema, vamos dizer, se aqui a gente conversando ofendeu uma pessoa, e essa pessoa requisitar à justiça cópia daquela conversa para, vamos dizer, para tomar as providências legais ou as providências que considerar cabíveis, nós somos obrigados a entregar a gravação. Pelo prazo de 30 dias. Depois de 30 dias, não, porque o próprio aparelho vem e grava por cima daquilo outra coisa. Né? Já sobrepõe. Então, isso deve ser mais ou menos o que os provedores de internet têm que fazer com alguns dados, ou a transmissão de alguns dados. Porque tem o IP, ele localiza de onde foi feita a emissão, a transmissão ou a recepção daquilo. E aí ele consegue localizar. É assim que eles apanham, por exemplo, esse pessoal que está envolvido em pedofilia. Exatamente. E tal. Eles vão. Se bem que também é possível criar um falso IP, né? Na verdade, existe como você usar proxy, usar outras alternativas para esconder o IP. Mas se uma polícia federal busca a fundo, ela consegue acabar chegando na fonte de quem utilizou isso. Entendi. Entendeu? Olha aqui. A transmissão. Faz aí uma relação para os nossos ouvintes entenderem, porque a gente está vendo que nós estamos falando quase que ao mesmo tempo, telecomunicações e informática. A informática, ela é uma especialidade, vamos dizer, que caminha próxima das telecomunicações, ou ela está embutida dentro do campo das telecomunicações? Eu acredito, eu particularmente, que também sou apaixonado pela informática, acredito que ela é parte das telecomunicações, porém, se estudada separada, você vai muito além. Então, nas telecomunicações, nós estudamos informática, nós estudamos programação. Ela é parte, com certeza. Para o equipamento funcionar, tem que ter um firmware, que seria o quê? Seria como se fosse o nosso Windows do computador, só que do equipamento. Seria o sistema operacional, como se fosse do equipamento. Entendi. Tudo isso exige programação, tudo isso exige informática. Então a informática está sim embutida nas telecomunicações por completo. Eu vi um negócio interessante, faz tempo isso. Um negócio, logo quando estava ainda no Windows 2000, coisa que o vale, uma declaração do Bill Gates dizendo o seguinte, que muitas das possibilidades de um software, de um programa, para o nosso ouvinte, daquilo que um programa é capaz de realizar, na verdade foram descobertas, digamos, casuais, feitas por usuários. Quando a soft house, quer dizer, a empresa que produz aquele programa, aí chamam soft house, as empresas que produzem programas de computador, quando ela produziu aquele programa, ela não cogitou daquela possibilidade. E aí o usuário acabou mexendo no programa, ele acabou descobrindo uma possibilidade. Inclusive, muitos dos atalhos que se usa num computador, né, você coloca lá 2 teclas que produz um determinado resultado, muitos desses atalhos foram descobertos pelo uso. O usuário ajudou a desenvolver uma determinada possibilidade de um programa que a soft house não havia, vamos dizer, não havia previsto nem buscado. Não é isso? Com certeza. Todos os softwares, na verdade, a gente usa o termo user-friendly. O que isso significa? A gente tem que tornar o software de fácil usabilidade. Não adianta eu criar um software, porém ele muito complexo, e eu espalhar esse software pela internet, ou eu vender esse software. Então a gente tem que deixar o software o mais user-friendly possível, o mais amigável possível. Então, quando o usuário percebe um atalho, por exemplo, que vale a pena, a empresa vai lá e embute esse atalho. A gente pode citar exemplo recente, por exemplo, com a Apple, a grande fabricante mundial de smartphones, de computadores. Ela tem um sistema operacional de celular dela, que é o iOS. E muitas vezes ela não coloca no iOS que ela lançou alguma característica. Porém, os usuários que, não poderiam, nem sei se eu diria hacker, mas usuários que querem ir mais a fundo, que estudam mais iOS e acabam desenvolvendo alternativas pro iOS, eles desenvolvem características diferentes que a Apple não lançou.
Normalmente, quando isso acontece e a Apple percebe que essa característica foi bem aceita no mercado, na próxima versão do iOS ela já embute essa característica. Inclui. Exatamente. Inclui. Olha aqui, para satisfazer uma curiosidade, eu li num dia desses que a transmissão de informações entre todas as partes do mundo, ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, ela ocorre muito mais por cabos oceânicos com fibras óticas do que diretamente por via satélite. A gente costuma dizer assim, não, isso aqui o meu celular, ele está transmitindo para os Estados Unidos, seja lá para onde for, diretamente pelo satélite. E não é bem assim, né? Não. Como é que é essa coisa do cabo oceânico, a maioria das pessoas não tem essa informação? Só para tirar dúvida sobre o satélite antes, então, por exemplo, a gente vai numa região mais afastada dos grandes centros, ou até mesmo em Bom Jesus, eu posso citar um distrito de Bom Jesus, vamos falar do Arraial Novo. Você vai no Arraial Novo, você quer colocar uma internet na sua residência. Grande parte dos habitantes do Arraial Novo, eles não têm provedor que os forneça internet. Nesse caso, vale a pena a contratação de internet via satélite. Por que somente nesse caso, ou somente em casos como esse tipo, onde o provedor não chega? Porque a internet via satélite ela tem uma demora muito maior, ela tem um custo mais elevado. Então, por exemplo, você manda a informação para o satélite manda a informação de volta. Isso demora um tempo. A velocidade do som ela é muito mais lenta do que a velocidade da luz. Já a nossa internet convencional que a gente tem nas nossas residências, interligada, toda através do mundo inteiro, que é o que a gente chama de internet, elas são interligadas via fibra ótica. A velocidade da luz é praticamente imediato. Então, se eu estou interligando o Brasil com os Estados Unidos via satélite, a informação vai subir para o satélite e vai descer. Vamos supor, vai demorar 3 segundos. Se eu interligo via fibra ótica, vai demorar muito menos de 1 segundo. Quase 0 segundos, entendeu? 0, alguma coisa. Então, é mais ou menos nesse tipo. Além do preço do satélite, que é muito mais caro. Então, no ramo das telecomunicações, há navios, por exemplo, que são lançadores de cabos especiais para ficarem no oceano. São cabos especiais que interligam continentes. Esses cabos trafegam a internet de um país para outro país, de um continente para outro continente. Cabos submarinos. Exatamente, cabos submarinos. E que são, assim, a principal forma de interligação hoje que nós temos de internet no nosso mundo. São milhares de quilômetros de cabos lançados no leito oceânico, é isso? Exatamente. E seria um erro a gente pensar que do Brasil para fora só sai um cabo, muito pelo contrário, saem diversos cabos. Então você pode pegar esses milhares e multiplicar pela quantidade de saída ainda. Em rádio, a gente quando faz uma transmissão, e às vezes essa transmissão, dependendo de para onde seja, acontece uma coisa que é conhecida como delay, que é o retardo entre o momento em que a gente emite aquele sinal, digamos, sonoro, e o momento em que a pessoa recebe o sinal sonoro. O que o senhor está explicando é que isso acontece nas comunicações via satélite também. Sim, Só que o nome não é delay. Como é o nome que se dá a isso? Não, delay pode ser um nome pode ser delay também. Lag, a gente pode usar várias palavras para isso. O delay é aceito, sim. É aceito correto, também para esse caso. Quer dizer, técnico. mandando via satélite há um delay também. Exato. Há um retardo na 100% das formas de comunicação haverá retardo, sempre. Por quê? Porque tá saindo de um local e indo para outro. É o princípio até da construção do computador, voltando um pouco no assunto do computador. A memória de rápido acesso no computador, ela está perto do processador. Porque quanto mais longe ela ficar, maior vai ser esse delay. E aumentando o delay, atrapalha o processamento. Então, tudo que a gente faz de comunicação, existe delay. Só que o delay numa fibra ótica é praticamente imperceptível se comparado a uma emissão de sinal no ar. Eu vou voltar aqui ao ponto das viagens espaciais. Existia, quando o homem foi à Lua, não sei se essa tecnologia avançou, evoluiu, mas quando o homem foi à Lua, levava aproximadamente 20 segundos entre o momento em que um astronauta falava e que se ouvia na Terra e vice-versa. Havia um retardo de 20 segundos, que era o tempo que ele levava para o sinal chegar. Exato, não sei hoje em dia se são 20 segundos ainda, mas bem provável que esse retardo ainda existe, porque continua sendo uma emissão de sinal sem fio. E certamente por satélite. Bem provável que sim, com certeza. Né? Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa para os comerciais e voltaremos já para continuá-la. Tudo bem. A
Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo. No programa de hoje, estamos conversando com o engenheiro Paulo Sérgio Travassos do Carmo Cirilo, que é graduado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense, a UF, além de exercer o cargo de vice-prefeito do município de Bom Jesus do Itabapuana. E a conversa com ele trata exatamente sobre o seu conhecimento e experiência como profissional na área das telecomunicações, mas tangenciando, como não poderia deixar de ser, a sua atividade como político e gestor que atualmente desempenha. Meu caro vice-prefeito, em que campo das telecomunicações você se sente mais... Eu acho que de certa forma você já explicou isso. Você se sente com mais afinidade, com maior afinidade? A área que eu prefiro mesmo é essa área de dados, né? E especialmente a área de programação. Então, assim que eu me formei, eu já estava trabalhando com programação. É um setor que me atrai, apesar de se eu pudesse fazer uma faculdade de informática, talvez eu teria muito mais programação, como eu citei há pouco tempo. Uhum. Mas eu acredito que as ferramentas que a engenharia de telecomunicações me passou, elas são muito úteis para mim. Então, se eu puder juntar dados com programação, isso é o que mais me agrada no setor de telecomunicações. Aqui na nossa região, não estou nem falando exclusivamente na cidade de Bom Jesus, mas na nossa região, quais são as perspectivas de mercado de trabalho para profissionais nessa área? Bem sinceramente, são mínimas. Por quê? Porque normalmente uma empresa de telefonia móvel, por exemplo, ela vai instalar uma torre no interior. Uhum. Ela não vai contratar um engenheiro do interior para ficar trabalhando fixo ali. Ela vai deslocar o engenheiro dela da capital ou de grandes cidades onde elas se encontram, vai deslocar até o interior, faz essa instalação, executa o projeto e retorna com ele. Então, normalmente, o campo para trabalhar como engenheiro de telecomunicações no interior é muito pequeno. Só que, como houve a primeira pergunta desse programa, se eu sou bonjesuense de coração ou se eu sou bonjesuense de nascimento, verdade, o coração falou mais alto. Então, eu preferi abandonar um pouco essa área de telecomunicações, de trabalhar no dia a dia como telecomunicações. Para não se afastar daqui do seu chão. Exatamente, da minha terrinha querida, que é Bom Jesus. E daqui também eu consigo trabalhar de certa forma. Lá em Ouro Preto, eu trabalhei em Ouro Preto 5 anos. E lá em Ouro Preto tinha uns ouropretanos que estudavam na Universidade de Minas, na Universidade Federal de Ouro Preto, que era antes Escola de Minas Metalurgia, e depois não saíam de lá, ficavam por lá mesmo, mas ali tinha siderurgia por ali, indústria de alumínio e tal. E esses ouropretanos que não saíam da terra, ficavam lá, a gente chamava, quer dizer, eles se chamavam de nativo minhoca, quer dizer, nasceu na terra e não sai da terra, entendeu? Era nativo minhoca. As pessoas tinham tanto apego ao local ali, à terra, o seu chão, a sua terra natal, que não queriam também se deslocar de lá. Com certeza. E eu consegui conciliar também porque uma das minhas atividades, que é a área de ser empresário, eu tenho uma empresa na internet com mais 3 engenheiros de telecomunicações. Mas nesse ramo? Não sei se os 3 são telecomunicações, os 3 são engenheiros da Petrobras, Transpetro. E nesse site nós vendemos material para concurso. Entendi. A minha responsabilidade no site não é fazer o material, porém fazer todo o sistema funcionar. Então a área de TI fica toda para mim. Entendi. Eu construo o site, eu programo tudo, eu faço o sistema. Então eu não estou totalmente afastado das telecomunicações, mas no interior é muito menor o campo. Entendi. Agora, eu vou aproveitar e lhe perguntar o seguinte. Considerando os diferentes níveis de formação, quais são os limites da atuação entre um técnico em telecomunicações e um engenheiro de telecomunicações? Esses limites, eles decorrem da dimensão do projeto ou do seu grau de dificuldade? Do grau de dificuldade. Por menor que o projeto seja, por exemplo, a área de projetar efetivamente, quem faz é o engenheiro. Normalmente o técnico ele está em campo, o técnico executa. Então, por exemplo, tem um engenheiro civil, faz o projeto da casa, mas se não tiver o pedreiro, o mestre de obras, o que adianta ter esse projeto? Então, como se fosse o pedreiro, o mestre de obras faz esse serviço para transformar em realidade.
e o engenheiro faz o projeto para funcionar. Ele garante que aquela casa não vai cair, ele garante que aquela casa ficará estável e tudo mais. A mesma coisa funciona na engenharia de telecomunicações. O engenheiro projeta e o técnico executa. Só que na área de construção civil existe uma coisa que é a seguinte: o técnico em edificações, ele é autorizado pelo próprio CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e tal. Estou dizendo para o nosso ouvinte. Tá? O técnico em edificações, ele é autorizado a assinar projetos até uma determinada dimensão do projeto. São 2 andares, não é isso? 2 andares, uma coisa assim. Depois ele não pode mais, tem que ser um engenheiro. Exatamente. Tem uma metragem, tantos metros quadrados, eu sei se são 70 metros quadrados, tem lá uma metragem, 100 metros quadrados, eu acho. Até essa metragem, até essa dimensão, o técnico em edificações pode assinar projeto. Depois tem que ser um engenheiro. Exato. E na telecomunicações, até uma determinada emissão de potência, não precisa fazer nada. Qualquer pessoa pode executar. Acima daquilo, não. Acima daquilo, somente o engenheiro que pode assinar esse projeto e fazer ele ficar viável e ter autorização junto à Anatel. Não basta o engenheiro assinar. A Anatel tem que autorizar. Entendi. Supondo que alguns dos nossos ouvintes pretendessem enveredar por esse caminho e estivessem dispostos a cursar a sua especialidade em engenharia, eu lhe peço uma orientação para eles no seguinte sentido: para tornar-se um engenheiro de telecomunicações, que aptidões se deve possuir? Raciocínio espacial, inteligência matemática, pensamento lógico, o que é preciso? Que características alguém que diga, gostei dessa conversa de engenharia de telecomunicações, uma pessoa que esteja nos ouvindo e diga, eu vou sugerir isso para o meu filho, vou sugerir isso para o meu sobrinho, mas que aptidões essa pessoa deve ter para poder ser adequado para essa Olha, o princípio básico de toda engenharia, na verdade, é a matemática. Então, para uma pessoa que está no 2º grau, por exemplo, na dúvida, o que eu vou estudar? Se você amar a matemática, você for apaixonado pela matemática, eu, no seu lugar, não pensaria 2 vezes, escolheria uma engenharia. Agora, entre telecomunicações e outras engenharias, a gente vai ter que pensar mais no que a gente gosta no dia a dia. A sua paixão é a informática, a sua paixão é a construção, é o desenvolvimento de quê? Então, isso tudo a gente tem que calcular. Eu, particularmente, sempre fui apaixonado em raciocínio lógico também. Antigamente, aqui em Bom Jesus, a gente tinha cursos de informática e nesse curso tinham chamados bolsões. Esses bolsões eram prova de raciocínio lógico. Eu, criança, mas não perdi uma prova, porque eu gostava só de estar fazendo aquela prova de raciocínio lógico. Mas grandes profissionais surgem de onde a gente menos espera. E eu acho que todo sonho pode ser alcançado, desde que a gente acredite. O primeiro passo é acreditar. Então, se você, ouvinte, acreditar que você vai ser um bom engenheiro, não pense 2 vezes. Lute para isso, porque vale a pena. Bom, agora eu não vou lhe perguntar, iria lhe perguntar sobre isso, quais são as perspectivas do mercado de trabalho para esses profissionais, mas isso já foi adiantado numa outra questão que a gente estava analisando. Você disse, olha, no interior é muito difícil, as coisas não são fáceis, empresas que venham montar torres e tudo mais, via de regra elas trazem uma equipe de fora, porque para elas é melhor do que estar contratando em cada lugar um profissional e tal. Mas eu vou lhe perguntar nesse caso o seguinte: engenheiros de telecomunicações dependem essencialmente de obras públicas ou há espaço no mercado para a realização de projetos de natureza privada? Há espaço, claro, no projeto de natureza privada. Provedores de internet, por exemplo, não são públicos, são totalmente privados. E há casos que ficam metade público, metade privado. A título de exemplo, um amigo formado na mesma faculdade que eu é engenheiro e atua na construção do metrô no Rio de Janeiro. Atua continuamente. Por quê? Porque no metrô também há comunicação e muito mais importante do que em outros setores. Porque essa comunicação ela não pode falhar, ela não pode parar em momento algum. Então, aeroportos continuamente há engenheiros de telecomunicações fazendo projetos também. Então, alguns aeroportos são privados, outros são públicos, mas a grande maioria é de interesse de ambos as partes. Mas não tem regra. Tanto público quanto privado há essa necessidade. Mas há espaço no segmento privado para esses profissionais. Sim, Não ficam, digamos, dependendo exclusivamente de obras, vamos dizer assim, contratadas pelo setor público, né? Não. Há espaço no mercado privado também. E, aliás, você falou em metrô. Metrô, uma das coisas importantíssimas no metrô é o controle de composições que é feito
totalmente informatizado. Exatamente. Não há quem consiga hoje operar um metrô fazendo aquilo manualmente, fazendo aquilo por comunicação telefônica. É tudo automatizado. Congestionou um trem, parou aqui, ou deu um problema, eles param as outras composições, senão vai haver um acidente. Exatamente. E é tudo informatizado. Não pode falhar. Não pode falhar. Numa emissora como essa que nós estamos aqui falando dela, uma emissora de rádio, né, que tipo de trabalho caberia um engenheiro de telecomunicações, só para deixar isso bem claro para o nosso ouvinte? Você já mencionou isso aqui, mas só para deixar bem claro. Então, numa rádio, por exemplo, a parte da transmissão, tudo é gravado aqui dentro e passado para algum local. Gravado, sem modo de dizer, porque na verdade é em tempo real. Então, tudo que a gente está falando aqui está sendo transmitido para uma antena que está sendo direcionada aos ouvintes. Essa parte dessa transmissão para a antena e transmissão para os ouvintes, o engenheiro de telecomunicações ele monta toda essa rede, todo esse sistema e faz efetivamente funcionar. Por exemplo, se uma rádio também quer montar uma filial em outra cidade, terá que haver a intercomunicação entre a sede e a filial. O engenheiro de telecomunicações também faz essa comunicação. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós estamos num processo de migração da rádio de AM para FM. E há um engenheiro orientando esse processo. Esse engenheiro é um engenheiro de telecomunicações? Possivelmente. Porque até mesmo para poder fazer, para pedir à Anatel a nova frequência na FM, o engenheiro de telecomunicações vai ter que assinar esse projeto. Sim, esses projetos são assinados por ele. Exatamente. Muito bem, embora a nossa conversa esteja voltada para a engenharia de telecomunicações, como nós informamos ao nosso ouvinte desde o início, e o campo de trabalho dos profissionais dessa área, sendo o nosso convidado um ocupante de um cargo público importante na cidade, da qual é o vice-prefeito, eu não posso deixar de lhe fazer algumas perguntas sobre o seu envolvimento com a atividade política. Então, o seguinte, o senhor vem, vice-prefeito, de uma família de políticos, ou pelo menos envolvida na política partidária, é isso? Com certeza, tanto pelo lado de mãe quanto de pai, meu tio, por parte de mãe, já foi vice-prefeito de Niterói, por exemplo, e meu pai já foi prefeito daqui de Bom Jesus. Mas aí, se você me pergunta, mas você morou em Niterói, não teve interesse em continuar em Niterói? Não, porque eu continuo voltando na primeira pergunta. Sou bonjesuense nascido, mas também sou bonjesuense de coração. Então tem um apego à terra. Todo o meu interesse político é voltado para minha cidade. Nessas eleições que virão agora, por exemplo, muitas pessoas me perguntaram, mas você não quer vir candidato a deputado? Ainda não penso que nem em breve vai ser algo que eu pretenda. Porque o meu interesse é ajudar a minha cidade, é fazer dentro da minha cidade, é fazer pelos nossos munícipes. Tá, olha aqui, como é que se deu o seu ingresso? Eu sei que seu pai foi prefeito daqui. Tem pessoas, como você acaba de explicar, da sua família envolvidas com a atividade político-partidária. Mas o seu ingresso nesse tipo de atividade, que como sabemos todos, né, é um rio de águas nem sempre muito límpidas, como é que se deu o seu ingresso nessa atividade? Enquanto meu pai era prefeito, eu sempre tentava ajudá-lo de algumas formas. Por mais que eu morasse fora, eu estava sempre participando ativamente com ele. Eu estava participando não só junto à população, quanto na parte também administrativa, o que eu podia auxiliá-lo a pensar, o que eu podia auxiliá-lo a dar dicas. Eu tentava fazer isso. Então você acaba ganhando gosto. Você chegou a ocupar alguma secretaria, alguma coisa nesse tempo? Não, nunca ocupei secretaria, nunca ocupei cargo público antes de estar vice-prefeito. Eu até digo estar porque meu pai sempre falou isso e foi muito bom eu ouvir isso. Hoje eu não sou vice-prefeito, eu estou. É uma coisa temporária. Eu sou a pessoa que eu sou, mas hoje eu estou vice-prefeito e isso tem um fim. Então, enquanto eu estiver vice-prefeito ou enquanto eu estiver ocupando qualquer cargo eletivo, cabe a mim fazer o melhor pela minha cidade. Então, entrei na política através do meu pai, com certeza, vendo tudo que ele estava fazendo, vendo também coisas que eu vi que não me agradaram, que ele passou por situações em Bom Jesus que grande parte da população entende que ele sofreu bastante na política, por mais que ele tenha tentado ajudar o povo. Tá. Eu vou lhe fazer uma pergunta que não se refere ao seu pai, embora você haja mencionado isso agora. Mas essa pergunta eu quero deixá-lo bastante à vontade para dizer, olha, eu não quero falar sobre isso. Mas daquilo que a sua experiência o fez compreender acerca da política partidária, qual é a melhor e qual é a pior
parte de se estar envolvido com essa atividade? Não estou lhe pedindo que fale de algum caso específico. Assim, o que há de melhor em estar envolvido com a atividade político-partidária e o que há de pior em estar envolvido com a política partidária? Eu acho que a melhor parte da política é quando você consegue perceber que o bem que você faz atinge as pessoas. Quando você entra numa residência, por exemplo, você é bem acolhido e as pessoas falam, nossa, estou tão feliz por isso ou aquilo deu certo, isso me faz um bem muito grande. Então, saber que eu posso ajudar, saber que eu posso converger a área que eu estudei, a área que eu atuo, com a área que eu posso ajudar a minha cidade, os meus munícipes, porque a gente sabe que todo município há pessoas que são sofridas, há pessoas mais carentes, há pessoas mais necessitadas da área da política, da área pública. Então, por exemplo, um simples fato de fazer o sistema funcionar adequadamente, isso me agrada, isso me atrai. Não que hoje eu esteja dizendo que o sistema funciona, mas isso é um interesse meu. Então, se eu puder trazer a informática... A possibilidade exatamente, de fazer... Eu acho que se eu puder trazer a informática para a política, se eu puder fazer o controle informatizado, eu vou conseguir evitar muitos pontos negativos da política, que é o que eu chamo mais de politicagem. Então, entrar nessa vida política para fazer a politicagem não é a minha praia, não é o meu ramo. E eu nunca vou ter interesse nisso. E se for preciso, eu abandono a política, porque eu tenho a minha profissão, mas eu ainda tenho, voltando na questão número 1, o meu coração, que é bonjesuense. E se eu puder fazer pela minha cidade, eu farei. Caso se notarem que eu não serei útil na minha cidade, eu estarei aqui torcendo para quem estiver fazendo, para fazer sempre o melhor possível. Entendi. Olha aqui, diante de tudo isso, eu vou lhe perguntar se, uma vez concluída a sua gestão como vice-prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, o senhor tem planos para permanecer na trajetória política partidária, candidatando-se a outros cargos eletivos, ou está convencido de que, como engenheiro de telecomunicações e exercendo a sua profissão, o senhor se sente muito mais feliz? Mais uma vez, vamos voltar na questão 1. Para me sentir efetivamente feliz, eu tenho que estar em Bom Jesus, eu tenho que estar na minha terra. Então, me faz feliz morar em Bom Jesus, me faz feliz ser bonjesuense e me faz feliz continuar aqui lutando pela minha cidade. Agora, se eu vou continuar ou não na política, eu posso te dizer sinceramente, antes de ser político, eu sou eleitor. E sendo eleitor, eu assisto diariamente novas notícias que só me desanimam. Então, por exemplo, alguém me pergunta, que deputado você vai apoiar? Eu vou ao Rio, converso com o deputado achando que, o cara vai ser gente boa, eu vou estar com ele. Eu volto para Bom Jesus, eu tô vendo o cara nas manchetes, que tá sendo preso pelo Lava Jato ou coisas do tipo. Então isso me desanima muito. Mas aí vamos dizer, o cotejamento que eu lhe pedi, eu entendo tudo isso que foi dito e até concordo, mas foi o seguinte: na sua preferência, o que o faz mais feliz? É a atividade político-partidária, que está no seu sangue, obviamente, vem de família, ou a perspectiva de atuar como engenheiro de telecomunicações? Se eu puder atuar na política como eu aprendi com meu pai, atuar na política como eu acho correto, sem sombra de dúvida, a atividade política me fará mais feliz. Fará mais feliz. Só um adendo aqui, ou um detalhe aqui que agora me ocorreu. Existe em Bom Jesus alguma que eles chamam praça digital? Existe isso aqui? É um grande sonho meu, é um projeto que eu tinha de campanha. Eu já fiz esse projeto no papel, já apresentei. E depende agora, eu não sei se a prefeitura vai ter orçamento para executar, isso Entendi. depende mais do prefeito, né? E Entendi. eu não, infelizmente, eu não posso responder por ele. Eu não posso responder se vai ser executado Sim. ou não. Mas que o projeto... Mas não tem por enquanto. Não, essa eu praça. chamei até de projeto Cidade Digital, que um grande sonho meu, já convergindo também com a telecomunicações, é poder levar a internet para todos. Se não nas suas residências, que sejam em praças públicas. Por exemplo, temos o Laguinho, que é um ponto turístico, entre aspas, da nossa cidade. Muita gente circula por ali, né? Exatamente, muita gente faz atividades físicas ali, caminham diariamente. Então, pontos como o Laguinho, como a nossa Praça Governador Portela, e também para os nossos distritos, que eles não podem ser esquecidos. Muito pelo contrário. Há distritos que telefone não pega, não tem celular. Então, esses distritos são carentes. E eu tenho muita esperança de conseguir levar a internet a todos eles. Por gentileza, explica para o nosso ouvinte, que porventura não
conheço a expressão. O que se chama de uma praça digital? Uma praça digital, ela consiste basicamente numa praça com acesso à internet liberado à população. Mas para que serve esse acesso à internet? Seja para um estudante que quer fazer um curso online, seja para alguém que quer fazer uma compra online, alguém que quer pagar uma conta online, ou até mesmo para alguém que precisa conversar online, ou até que precisa chamar alguém de outra cidade, enviar um recado, tudo. Pra gente que mora na cidade, tem internet nos nossos telefones e nas nossas casas, parece que é tudo muito fácil. Mas quando a gente começa a andar, como eu falei agora, principalmente nos distritos, a gente vê que essa comunicação não é tão simples como ocorre aqui. Então uma praça digital, ela vai levar pontos específicos na cidade com acesso liberado à internet. Mas claro, com monitoramento para que não haja crimes digitais e coisas do tipo. Então vai ser um acesso onde a pessoa vai se identificar primeiramente e depois ela vai ganhar o acesso à internet e poder fazer da internet o melhor uso possível. Essa é a minha intenção. Agora, a história de a ideia de uma praça digital, ela está estreitamente ligada à ideia da inclusão digital. Exatamente. Não é isso? Quer dizer, você proporcionar a possibilidade de uso da internet a todo mundo. Exatamente. A quem não tem em casa, mas tem na rua, tem na cidade. Isso aí. Ou na cidade como um todo, que foi uma menção que você fez aqui agora há pouco, ou em alguns pontos da cidade, em alguns espaços da cidade. Né? E pensemos além, isso pode trazer a família para as praças. Isso pode trazer a comunidade para estar convivendo junto nas praças. Acredito que hoje a tecnologia atrapalhou muito essa convivência entre as pessoas, porque hoje tudo é no celular. Muitas vezes você sai com os amigos e cada um fica no seu telefone. Já antigamente era muito mais comum que as pessoas se reunirem em alguns pontos. Então quem sabe essa praça digital não vai trazer essa reunião de volta. Eu ouvi uma definição que eu gostei muito, diz que o WhatsApp é a melhor maneira que você tem de ficar próximo das pessoas que estão longe e longe das pessoas que estão perto. Exatamente. Não é isso? Exatamente. É mais ou menos isso. Olha aqui, eu lhe fiz essa pergunta porque sobre a sua preferência, porque eu pessoalmente entendo isso. Uma ocasião, eu me envolvi com uma campanha eleitoral para a eleição do diretor do que é hoje o IFE. Era então escola técnica e eu acabei assumindo o cargo de vice-diretor lá do IFE de Campos. Mas depois de um certo tempo, eu disse para o meu diretor, que era uma pessoa de quem eu era amigo, obviamente, eu digo, olha, vamos arranjar outra pessoa para assumir isso. Ele disse, mas por quê? Eu digo, porque eu vou voltar para a sala de aula. E você se aborreceu com alguma coisa? Não, é porque eu sou mais feliz na sala de aula. É o que me dá prazer na escola, é estar dentro da sala de aula. Não se tratava de aborrecido ou isso ou aquilo. É porque eu gostava mais do contato com os alunos do que estar num gabinete despachando, assinando processo e tudo mais. E para concluir a nossa conversa, que vai chegando o nosso tempo ao final, eu queria lhe perguntar o seguinte. Quanto ao Brasil, qual é o seu sentimento em relação ao que acontecerá com este país depois das eleições de 2018? Nós podemos ter a esperança de que as coisas começarão a melhorar ou ainda continuaremos nesse atoleiro de desgoverno e corrupção que temos vivido desde algumas décadas para cá? Na verdade, qual é a sua perspectiva? Então, a esse ponto volta na minha insatisfação com a política. Eu não consigo enxergar a curto prazo essa corrupção tendo fim. Por mais que a gente tenha a boa vontade, queira pensar que vai ter fim, eu não vejo que após as eleições deste ano, por exemplo, serão novos tempos. Tempos apenas de pessoas honestas. Eu não acredito nisso. Mas não acredito porque o meu país me fez desacreditar. Não acredito que por mais que a gente insista que a coisa vá dar certo, a gente vê dia a dia que as coisas não estão melhorando. Porém, pensando por outro lado, acredito que a justiça hoje esteja trabalhando ativamente para punir as pessoas que estão fazendo errado. E se esse trabalho for até o fim, pode melhorar a longo prazo. Mas a curto... Porque tem coisa que a gente não pode nem questionar. Por exemplo, se você me pergunta se eu sou de acordo com várias decisões do STF. Não, eu sou totalmente contra. Apesar de não entender de direito, não ser da área do direito, mas eu sou contra muitas vezes. Por quê? Porque às vezes
a polícia descobre toda uma organização criminosa, prende, aí chega, alguém vai lá e solta. Então, não como crítica ao profissional que soltou ou ao profissional que prendeu, mas eu acho que a justiça no país tem que ser mais severa. Fez errado, a gente tem que pagar. Fez certo, tem que continuar fazendo. Então, se essa política de agora mostrar para o nosso povo que vale a pena fazer certo, ou, em outras palavras, se a gente mostrar para o povo que não vale a pena fazer errado, que vai haver a punibilidade, aí sim eu acredito em dias melhores da nossa política. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu acho que a justiça pode prestar um grande serviço a este país, pondo fim à impunidade que é uma tradição brasileira. Mas eu só acredito em juiz togado. Eu não acredito em juiz nomeado. É por isso que eu não tenho a menor confiança na Suprema Corte brasileira. Eu acho que todo mundo que está na Suprema Corte, não interessa se está para um lado ou para o outro, todo mundo está ali movido por interesses que não são necessariamente os interesses da justiça. E é isso que me preocupa enquanto cidadão. É que a justiça, na sua Suprema Corte, que é de juízes nomeados, que é de juízes indicados, ela vem a estragar um trabalho técnico, um trabalho profissional feito por juízes togados. Não estou dizendo que juízes togados não existam também os desonestos, os venais, aqueles que vendem sentença, porque a gente sabe que existe. Só que num país onde a Suprema Corte funcione, esses juízes também serão punidos. E é por isso a minha grande incerteza acerca do fato de que essas coisas serão, se essas coisas serão ou não serão equacionadas aqui no Brasil. Com certeza eu concordo plenamente com tudo que o senhor está falando aqui, até porque o senhor é da área do direito também e sabe muito bem como funciona. Então, acredito se, por exemplo, para chegar ao STF houvesse uma prova como existe para chegar ao juiz, como você bem disse, togado, seria muito mais confiável do que se fosse uma simples indicação de um presidente da República. Isso. Porque aí acaba fazendo todo aquele contato. Aí um juiz tem um escritório e o escritório defende A e defende B e o presidente escolheu A. Isso é muito ruim para o nosso país. E a nossa vivência tem nos mostrado que não funciona, né? Exatamente. Meu amigo, no mais, eu vou tendo que finalizar o nosso horário, porque nós estamos chegando mesmo ao final do nosso tempo. Foi uma ótima conversa, meu caríssimo vice-prefeito e engenheiro Sérgio Cirilo. No entanto, como o tempo do programa vai chegando ao seu termo final, nós vamos precisar encerrar essa agradável conversa e informativa conversa, esclarecedora conversa, esperando que numa outra oportunidade a gente possa voltar a bater um papo aqui no Ponto Facultativo. Eu quero agradecer pela participação no programa de hoje ao convidado Paulo Sérgio Travassos do Carmo Cirilo, que é graduado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense, a UF, mas que também registra em sua experiência e no rol de suas atividades o exercício do cargo de vice-prefeito do glorioso município de Bom Jesus do Itabapoana, que atualmente ocupa. Do mesmo modo, também agradeço ao nosso público ouvinte pela sua sempre importante audiência. Meu prezado vice-prefeito, o microfone da Rádio Bom Jesus encontra-se à disposição para suas despedidas. Eu quero agradecer muito ao professor Wagner Fontinelli, a toda a equipe da Rádio Bom Jesus, agradecer aos ouvintes que estão nos ouvindo agora e, resumindo, já que o tempo está acabando, eu só queria resumir basicamente em 2 palavras: esperança e honestidade. Bom jesuenses, eu acredito que se a gente tiver como princípio de vida a honestidade, a esperança não pode acabar. Então, hoje, uma coisa que eu tenho é esperança, como eu disse, que dias melhores virão, não sei quando, mas virão. Não percam também as suas. Não deixem de agir como brasileiros. Não deixem, por exemplo, não abdiquem do direito de voto de cada um. Não importa em quem vocês vão votar, mas não abdiquem desse direito, porque é uma forma que nós temos de escolher quem amanhã estará governando o nosso país, o nosso estado, o nosso município. No mais, foi um enorme prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez. Desejo uma boa tarde a todos os ouvintes, a todos os funcionários, a você, professor.
e que fiquem todos com Deus e juntos, se Deus quiser, mudaremos o destino do nosso país. Eu é que lhe agradeço uma vez mais por sua participação no Ponto Facultativo, que é um espaço semanal destinado a conversas com pessoas que, pela sua experiência, pelo seu saber, por aquilo que fazem, sempre trazem para o nosso público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o meu amigo Sullivan no prosseguimento e encerramento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira neste mesmo horário e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.